Olá, pessoal. Eu sou o professor Edson Pinto, professor de Literatura e Língua Portuguesa, faço parte do projeto central do Enem e a nossa conversa de hoje vai ser sobre uma questão de 2016 que trouxe o gênero textual carta. A carta, existem diversos tipos de cartas e nós podemos identificá-la dependendo do grau de proximidade entre os interlocutores. A carta pessoal, por exemplo, nós conseguimos dizer que ela é pessoal quando há uma certa subjetividade, a pessoalidade, a intimidade entre os interlocutores, não é? E a linguagem usada é uma linguagem coloquial, uma linguagem simples, sem grandes preocupações formais. Ela pode ocorrer entre pessoas próximas, irmãos, mãe, né? Filho, namorada, namorado. Então, a intimidade, a subjetividade é comum nesse tipo de texto. E as cartas pessoais já tiveram certo prestígio social numa época em que não existiam ainda os meios eletrônicos, né? Esperava-se meses por aquela notícia, né? Devolvia-se, né, com o interlocutor daquela carta a resposta. Era muito interessante. Mas continua hoje, né, meio de lado em função de toda a tecnologia que nós temos. De outro, nós temos as cartas chamadas de comerciais, né, as cartas empresariais. Esse tipo requer um certo grau de formalidade, porque ele vai circular num ambiente profissional. Daí deve ser objeto, né, de uma linguagem objetiva, direta, concisa, né, onde a informação seja objetiva. A linguagem também deve fugir da impessoalidade e usar o grau de formalidade que a língua e o ambiente em que esse texto circula exigem. Os textos chamados de oficiais, né, ou cartas públicas, elas circulam, né, dentro de um ambiente das instituições públicas e exige também o grau de formalidade do texto, da linguagem. Vamos dar uma olhada na nossa questão exemplo de 2016 e vamos descobrir qual o tipo de carta? Vamos lá? Bom, aqui nós temos a nossa questão exemplo de 2016. Vamos dar uma lida no texto e voltamos em seguida para conversar sobre a estruturação. Salvador, 10 de maio de 2012. Consultoria PC Speed, Senhor Pedro Alberto. Assunto: consultoria. Prezado Senhor, manifestamos nossa apreciação pelo excelente trabalho executado pela equipe de consultores desta empresa na revisão de todos os controles internos relativos às áreas administrativas. As contribuições feitas pelos membros da equipe serão de grande valia para o aperfeiçoamento dos processos de trabalho que estão sendo utilizados. Queira, por gentileza, transmitir-lhes nossos cumprimentos. Atenciosamente, Rivaldo Oliveira Andrade, diretor administrativo e financeiro. A estrutura da carta comercial é basicamente essa. Tá? Algumas empresas, quando produzem suas cartas, fazem em papel timbrado, com logotipo, a logomarca da empresa, né? Faz aquele cabeçalho. Não é o caso desta aqui, mas é muito comum, tá? Vem ali a marca da empresa para marcar, né, o documento. Aqui nós já começamos com a data. Isso também serve para as cartas pessoais, né? Salvador, 10 de maio de 2012, né? Se fosse mandar para alguém íntimo, Macapá, né? 10 de maio de 2012, seguiria a mesma lógica, né, do local e da data. Em seguida, observe que você tem consultoria PC Speed Senhor Pedro Alberto. De quem nós estamos falando? Nós estamos falando do destinatário, né? A quem, né, nós queremos que essa mensagem chegue. Nesse caso aqui, nós temos o assunto, observe aí, assunto, consultoria. Necessariamente, as cartas podem ou não apresentar o assunto, pode falar do assunto diretamente no corpo do texto, mas nesse caso aqui nós temos
Prezado Senhor. Olha só, isso aqui é importante, né? É o vocativo, aqui ele chama, né? Começa, né? A mensagem, chama o Senhor, prezado Senhor, o Senhor Pedro Alberto. Se fosse uma carta pessoal, ficaria bem você, por exemplo, para namorada, você dizer prezada senhora? Não ia cair bem, né? Ficava bem dizer amor, né? Querida. Esse seria o tom, veja, subjetivo, pessoal, da carta pessoal, né? E em seguida nós temos o que nós chamamos de corpo do texto, onde vai ser destrinchada aí a mensagem principal. Olha só, manifestamos nossa apreciação pelo excelente trabalho, né? Vem um certo elogio aqui pelo trabalho que foi feito, não é? E na sequência do corpo do texto, ele diz aqui, queira por gentileza transmitir-lhe nossos cumprimentos, e diz atenciosamente, isso é a despedida, né? Veja como é formal, né? Eu poderia dizer atenciosamente, saudações, cordialmente. Esse é o tipo de linguagem formal típico do quê? Das cartas comerciais. Se fosse pessoal, como seria? Eu poderia dizer cordialmente para a pessoa amada, para o irmão? Não, seria uma forma mais pessoal, né? Para a namorada seria com, né? Tchau, né? Saudades e por aí vai. Muito bem. E no final nós temos o quê? Nós temos exatamente a assinatura, olha. Quem está mandando, quem está enviando da empresa é o Rivaldo Oliveira Andrade, tá bom? E logo em seguida observe que vem o quê? O cargo que ele exerce na empresa, né? Diretor administrativo e financeiro, não é? Então, basicamente, a estrutura da carta é essa, é muito próxima da pessoal, o que você deve ficar atento é para a linguagem informal e a linguagem formal utilizada em cada uma delas. Vamos às questões? Então vamos ao enunciado da questão. Olha o que diz. A carta manifesta reconhecimento de uma empresa pelos serviços prestados pelos consultores da PC Speed. Nesse contexto, o uso da norma padrão, né? Então vem aqui o motivo pelo qual a carta comercial foi escrita e o questionamento é: o uso da norma padrão, da língua padrão, por que foi utilizado? Né? Nós vimos no início os motivos. Vamos dar uma olhada nas questões. Letra A. Constitui uma exigência restrita ao universo financeiro e é substituível por linguagem informal? De forma alguma, não é restrita, né, e nem é substituída pela linguagem formal. Muito pelo contrário, é utilizada a linguagem padrão, a linguagem formal. Então a letra A não cabe como resposta para a nossa questão. Letra B. Revela um exagero por parte do remetente e torna o texto rebuscado linguisticamente. Nem é um exagero e muito menos rebuscado. Nós vimos que é uma linguagem objetiva direta, ele informa exatamente o que quer, né? O reconhecimento pelos serviços que foram prestados. Então não há exagero nenhum. Então a letra B também não caberia como resposta para a questão. A letra C expressa o formalismo próprio do gênero e atribui profissionalismo à relação comunicativa. Não falamos que a carta comercial exige o formalismo da língua? Então, exatamente, olha, expressa o formalismo próprio do quê? Do gênero carta comercial. E falamos que esse tipo de linguagem, né, usada nesse texto circula num ambiente profissional, quer dizer, uma exigência que cabe ao texto. Então não é invencionice nenhuma para a relação comunicativa, ela se dá exatamente pela necessidade que o documento exige. A letra C parece ser nossa resposta, mas vamos ver a letra D. Torna o texto de difícil leitura e atrapalha a compreensão das intenções do remetente. De jeito nenhum, é uma linguagem fácil, clara, objetiva e entendida por todos. Letra E sugere elevado nível de escolaridade do diretor e realça seus atributos intelectuais. Também não, né? Existem inclusive modelos prontos de cartas que podem ser feitos, repetidos, não é? Então não vai mostrar as qualidades do diretor. Então,
o nosso gabarito de hoje, tá? É a letra C, tá? Expressa o formalismo próprio do gênero carta e atribui profissionalismo à relação comunicativa, tá? Cuidado com os gêneros, tá? Os gêneros textuais. E agora vimos mais um que é o gênero carta. Todos os anos eles nos surpreendem com uma questão nova. Um abraço e até a próxima. Tchau!